Porque mais cedo a gente até falou sobre Petrobras, né? Aquele anúncio ali de Petrobras para investir mais em eólica offshore. Sobre este tema que eu quero começar a nossa conversa com ele, Pedro Rodrigues, está chegando aqui na nossa programação, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia. Pedro, obrigada por nos atender. Seja sempre bem-vindo aqui à BMC News. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. Pedro, são pontos importantes aqui que eu quero abordar contigo nesta conversa, mas começando principalmente por essa notícia que abri essa edição aqui falando sobre isso, né? Esse anúncio aí da Petrobras, sinalizando, né, o início, vamos dizer assim, deste processo de transição energética, apostando agora na eólica offshore. Segundo a própria Petrobras, a capacidade ali instalada dessas 7 usinas que ela pretende fazer seria de 14,4 gigawatts ali, demandaria investimentos em torno de 270 bilhões de reais. Mas eu queria entender um pouco mais, né, da sua visão, um grande especialista que é deste assunto. Como que você avalia este passo aí, sinalizado de Petrobras para se investir em eólica offshore? Olha, Paulo, eu acho que esse anúncio, na verdade, ele vem corroborar o que desde a campanha, né, do presidencial, depois quando o atual presidente, Jean Paul Prat, foi indicado, de que a empresa iria seguir, né, um pouco desse rumo de empresas europeias, de investir, né, em ativos, olhando para energias renováveis e olhando a transição energética. Então, acho que esse anúncio ele vem nesse caminho. Agora, o que a gente tem que olhar é que esse volume de energia, né, esse volume de investimento que a Petrobras anunciou é um volume muito grande. Se a gente pegar 14 gigas, por exemplo, corresponde à demanda de 8 anos no Brasil, né, de crescimento. Então, é uma energia que ela hoje, a eólica offshore, ela é talvez a energia mais cara do mundo, mais cara até do que a energia nuclear. Então, a pergunta que se coloca é se esses investimentos, né, vão ter um retorno adequado, né? O volume de investimentos é muito alto, então talvez seja isso, se olhar outras empresas, né, como Shell, a própria Equinor, que anunciou que vai fazer a parceria com a Petrobras, talvez não tenham investido esse volume de capex quando se fala em transição energética, né? E a Petrobras, como qualquer empresa exploradora e produtora de petróleo, ela tem sempre aquele trade-off, né? Porque explorar e produzir petróleo tem um retorno muito maior, né, do que fazer um investimento numa energia renovável, nesse caso, né, eólica offshore. Eu acho que esses pontos eles têm que ser analisados com cuidado, né? O anúncio é importante, coloca a empresa nesse caminho, mas vamos ver como que a empresa vai equacionar, né, esses problemas, essas interrogações que ainda existem e como o Brasil vai absorver toda essa energia. Essa energia vai ser jogada como? No nosso sistema de transmissão, para o consumidor brasileiro pagar essa conta, vai ser exportada, né, através de hidrogênio verde, amônia verde. Então, acho que essas perguntas ainda precisam ser respondidas. Ô Pedro, a gente entende, né, o quanto é importante se começar hoje, né, a pensar, a trazer aí um incentivo de energias sustentáveis, mas o que pesa muito, acho que o investidor está de olho aqui, que esse capex aí para essa eólica offshore, ele é no mínimo 3 vezes maior do que um capex que seria ali para investimento em onshore, né? Então eu queria entender, será que acho que a pergunta que todo investidor está fazendo hoje, principalmente investidor de Petrobras, né, é entender essa diferença aí de ter esse capex tão maior, ele é compensador realmente, né, em termos de resultado? Quanto tempo, né, a gente pode demorar para realmente ter aí esse resultado que a Petrobras busca, principalmente com um capex tão mais alto, né, que acho que o investidor fica muito monitorando ali o quanto, né, isso pode ser benéfico e diante desse valor aí muito maior em ser onshore e não offshore, em ser offshore e não onshore, perdão. Olha, Paulo, eu acho que a empresa vai ter que explicar exatamente esse racional econômico que ela está olhando, né? Porque se você olhar pelo lado do capex, né, e o Brasil, quando a gente olha, por exemplo, a Equinor é uma empresa norueguesa, né? A Noruega é um país muito menor que o Brasil. Então, quando a gente olha o potencial de energia eólica onshore na Noruega, obviamente ele é muito menor. A gente não pode colocar, né, o norueguês não pode colocar torres eólicas, né, aerogeradores no meio de Oslo, né? O país depende, é pequeno. Então, ele olha para o mar e no mar ele tem esse potencial. Então, apesar de ser mais caro, né, o trade-off dele é não ter energia ou ter energia limpa e mais cara. Então, ele prefere ter essa energia. No Brasil, essa situação não é assim. A gente tem terra abundante, o Brasil é um país de proporções continentais,
Então, o potencial eólico onshore no Brasil ainda é muito grande. Então, acho que a empresa vai precisar explicar exatamente isso. Olha, como que eu vou investir? Por quê? Né? Qual razão eu vou investir 270 bi, né, no projeto total em eólicas offshore se a gente tem esse potencial onshore ainda? Por que investir em eólica offshore? Né? Qual vai ser a ideia da empresa? É exportar energia? É investir nessa geração para a criação de hidrogênio verde? Então, eu acho que esse caminho, esses pontos de interrogação ainda precisam ser explicados. Porque se a gente olhar só pelo lado do CAPEX, como você colocou, e olhar pela geografia brasileira, né, comparado a outros países, a gente vai olhar que realmente não tem sentido, né, você ter esse investimento, essa quantidade, esse volume de recursos da Petrobras, qualquer outra empresa, né, com uma energia mais cara, dado que a gente tem um potencial de outras fontes geradoras, até mesmo eólica onshore, que ainda pode ser desenvolvido no Brasil por 1/3 do preço. Pedro, olhando ainda para a Petrobras, nesses últimos anúncios como um todo, a gente vê, claro, né, o anúncio aqui oficial de que há uma intenção, principalmente em investir em energia renovável, vai um pouco em linha até do que as falas até do próprio presidente Jean Paul Prats, que tem dito aí o quanto é importante começar a olhar ali, né, principalmente até para a questão de combustível, vindo aqui para a questão do combustível, o quanto é importante a gente olhar principalmente para novas, né, formas. Não, tanto que a taxação, até a reoneração agora dos impostos mostra isso, quanto o governo quer, no caso, incentivar mais o etanol e não a gasolina. Porém, fazendo aí puxando para essa questão, a gente viu aí recentemente essa mudança também do governo em, né, taxar principalmente a exportação de óleo cru, trazendo aí como uma forma de se incentivar a reconstrução de refinarias no Brasil, que para mim parece um pouco até contraditório com essa preocupação da Petrobras em querer pensar mais no verde, né, num combustível mais verde, numa energia mais limpa, porém ainda falando em incentivar a construção de refinarias no Brasil. Ela não anunciou, tá? Gosto de deixar bem claro aqui que não tem nenhum anúncio oficial em relação à refinaria, mas ela sinaliza o quanto seria importante, o próprio Lula já teve sinalizações ali, o quanto seria importante a gente, né, ter esse refino brasileiro. Eu queria entender, não parece um pouco ambíguo também essa postura de Petrobras? Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, Paulo, sem dúvida, né? As empresas de petróleo, elas no passado, elas tinham, um passado muito recente, elas estavam olhando exatamente para essa transição energética. E por quê? Óbvio, as empresas de petróleo são as maiores produtoras de energia, como um todo do mundo, né? E tem uma geração de caixa, muitas vezes, absurda, em razão do preço do barril do mercado internacional. Então, elas fazem quase que um investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para poder melhorar, né, e fazer a tal da transição energética. Isso, se você olhar, por exemplo, nos últimos 10 anos, foi realmente o caminho que algumas empresas tomaram. Recentemente, principalmente em razão da guerra, da pandemia, né, tudo que aconteceu, algumas empresas já falaram, olha, a gente não vai investir tanto assim em energia renovável, porque isso aqui está comendo o nosso retorno, está comendo o nosso lucro, né, então vamos olhar isso aqui com mais parcimônia. Isso foi a declaração já feita pelo presidente da Shell Global, pelo presidente da BP e de outras empresas. Então, as empresas de petróleo elas ficam sempre nesse meio do caminho. Então, acho que a Petrobras ela precisa, talvez, olhar para essa transição, mas o ponto que se coloca aqui é o volume de recursos, né, que vai ser empregado para fazer o projeto que ela anunciou de óleo offshore. E não que ela não deva investir, né, em outras fontes de energia ou que não deva investir na transição energética. Acho que esse calibre é importante ser feito. Em relação às refinarias, é o que você coloca. Realmente é uma atitude até ambígua. A refinaria, o Brasil sim precisa de mais refinaria. Nós somos importadores de derivados de petróleo, nós somos grandes produtores de petróleo, mas importamos derivados. A gente não consegue abastecer o nosso carro com óleo cru, a gente precisa refinar esse petróleo e a gente abastecer com diesel, com gasolina e por aí vai. Então, quando a gente fala de refino, nós não somos autossuficientes, então nós precisamos importar. Isso se deu muito pelo histórico, né, da Petrobras ficar sempre como uma monopolista de fato nessa área, nesse setor da cadeia do petróleo, que é o refino. Hoje ela tem 80% do mercado, né, conseguiu fazer desinvestimentos, principalmente na refinaria da Bahia, e ela tinha assinado um termo com o CAD para fazer mais desinvestimentos, mas isso, ao que tudo indica, vai ser, de certa forma, paralisado e já foi avisado, né, em uma nota soltada pelo ministro de Minas e Energia que está suspenso por 90 dias a venda de ativos.
Só que a Petrobras também eu não consigo ver, né, da onde vem tanto recurso para investir 270 bi em eólica offshore, investir mais alguns bilhões de dólares para a construção de refinaria. Então a gente precisa, no caso, né, atrair investidores privados para isso. E a Petrobras, dominando 80% do mercado, esses investidores não vêm. Né? Por quê? A gente fica sempre naquele medo, né, do controle de preços, né? Como é que você vai investir bilhões de dólares no Brasil se você tem a faca, né, ou a espada do controle de preços sempre circundando a sua cabeça. Agora, o imposto de exportação ele é muito ruim para o mercado quando a gente olha para produção e exploração de petróleo, né, na atração de investimentos para essa área. E para o refino, se ele fosse feito através de um grande projeto, né, de incentivo a refinadores privados virem para o Brasil, venda de ativos e tudo mais, ele poderia até fazer sentido nesse lado. Porém, em 4 meses não tem sentido nenhum, isso não vai incentivar em absolutamente nada trazer novos investidores para investir em refino no Brasil. Como eu coloquei, são investimentos muito altos, né, capex elevadíssimos, com taxa de maturação longa. Então você não investe bilhões de dólares para daqui a 4 meses, porque o sujeito criou um imposto de exportação que vai incentivar esse mercado. Então, acho que o imposto de exportação, nesse caso, ele é muito ruim em todos os cenários e ele não incentiva de forma alguma o investimento do agente privado no refino brasileiro. Pedro, pegando o gancho aí, né, no que você trouxe, essa indústria de combustíveis fósseis, no entanto, aí, que deve enfrentar, inclusive, novos desafios relacionados a essa questão, né, não só da transição energética, não só em relação ao preço, mas a capacidade dessa oferta em meio a essa transição energética. Eu queria só argumentar aqui com você um outro ponto, que eu estava lendo recentemente, né, quando completou-se aí 1 ano da guerra lá na Ucrânia, evidenciando muito essa forte ainda dependência que as nações ainda têm em relação aos combustíveis fósseis, né, puxando aí o gancho, principalmente dessa taxação, nós aqui, né, o Brasil acabou sendo beneficiado porque a acomodação ali dos preços acabou acontecendo no meio do ano passado, mas a gente viu um boom que aconteceu por conta das sanções colocadas em relação à Rússia. A Rússia, que é, né, uma segunda maior produtora de petróleo, acabou ali não fornecendo o petróleo para a Europa. O Brasil acabou se beneficiando, Petrobras, acho que, se não me engano, no quarto tri, 29% ali das nossas exportações de petróleo ali da estatal acabou sendo para este mercado europeu. O volume era 16% no ano anterior, acabamos tendo ali um aumento. Porém, essa taxação agora, né, em relação à exportação, isso pode prejudicar o Brasil também em relação a esse comércio, né, vamos dizer assim, a ser essa alternativa. Mas eu queria entender a sua visão, como que você enxerga, né, neste cenário em que ainda se discute muito essa transição energética, mas uma dependência muito forte das nações ainda em relação ao combustível fóssil. E como que isso, né, de certa forma, pode acabar afetando nós aqui? Olha, Paulo, primeiro com relação ao imposto de exportação, como você colocou, né, isso é muito ruim. Eu acho que estão 3 agentes aí, 3 agentes que vão ser prejudicados. Primeiro é o próprio Brasil, né, que cria uma insegurança jurídica e você afasta o investimento. Empresas querem vir para cá, explorar e produzir petróleo, que nos últimos anos foi um lado, né, uma parte da economia que saiu vencedora. Né? O Brasil recolheu mais de 180 bilhões de reais em royalties, participações especiais e impostos da indústria do petróleo. Né? O segundo ponto é que, sem dúvida, o petróleo brasileiro perde competitividade no mercado internacional. Né? Quando você tem uma taxação que não existe em outros países, para você ter uma ideia, só tem mais 3 países do mundo que tem esse tipo de taxação da exportação de petróleo. É o Cazaquistão, a própria Rússia e a Venezuela. Né? Países que têm um modelo político totalmente diferente do nosso e que eu acredito que a gente não queira copiar. E o terceiro ponto, né, são as próprias empresas, porque dado que elas não conseguem, o mercado é global de petróleo, né, elas não conseguem repassar muitas vezes esse custo acaba sendo internalizado, como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou, que para a Petrobras, no caso, corresponde a 1% do lucro. Né? Eu não fiz a conta, mas foi o que ele falou na entrevista coletiva. Então, acho que esses 3 agentes são sempre prejudicados, ou seja, é o setor inteiro prejudicado com esse tipo de medida. Agora, com relação à dependência do mundo do petróleo, eu gosto de usar muito uma frase, né, do ministro saudita, que dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. São novos combustíveis, novas fontes de energia que vão sendo substituídas, vão sendo colocadas substituindo o combustível fóssil. Mas, sem dúvida, né, o combustível fóssil ainda eu acho que vai ser por algum tempo, né, muito importante para a vida de todo mundo. Né? Se a gente olhar e pegar em comparação, por exemplo, países
da África, que hoje tem mais de 600 milhões de pessoas sem luz. Essas pessoas talvez não estão tão preocupadas em gerar energia renovável mais cara, elas preferem consumir petróleo. A Índia, né, um país que vem crescendo muito, a própria China. Então, a questão da aceleração da transição que foi feita antes da pandemia e depois da guerra, ela é uma visão muito ocidentalizada do problema. A gente esquece que boa parte, 70% do mundo hoje, vive no outro lado, não no Ocidente. Então tem muita gente aí que eu acho que não vai continuar dependendo do petróleo. Quando a gente olha e passa por esses problemas humanitários que a gente passou tanto na guerra quanto na pandemia, né, e o custo, o dinheiro começou a ficar mais caro, né, a gente voltou a olhar para o petróleo, que ainda é abundante, barato, né, ainda sem dúvida nenhuma faz parte da nossa vida. Eu acho que vai continuar fazendo por um bom tempo. Não que ele vai ficar para sempre, né? Eu acho que as energias renováveis vão vir, estão vindo cada vez mais, mas eu acho que substituir a 100% o consumo de petróleo ou de combustíveis fósseis, a gente ainda está muito longe disso. Pedro, inclusive, estava até de olho aqui no petróleo, está seguindo aqui em queda hoje, né? A gente tem acompanhado, o petróleo está cedendo bastante entre essas preocupações, principalmente com essa questão da oferta russa. Acho que também as incertezas de demanda da China, né? Isso pesou bastante. Até mais cedo eu falei de uma frase aqui do CEO da Chevron, né? Que ele disse que não há muita capacidade de oscilação nos mercados de petróleo, né? Pesando aí um pouco mais a preocupação nestes pontos. Acho que os dados muito também do comércio da China hoje acabaram trazendo ali um pouco de receio em relação a essas importações, enfim, em relação a isso, mas a gente tem acho que essa semana, se eu não me engano, não lembro a data específica, que os relatórios de estoque lá dos Estados Unidos devem ser divulgados e podem acabar ali, de acordo, né, com essa leitura que eu estava vendo até mais cedo, podendo pesar um pouco sobre essas quedas ali, principalmente em relação aos estoques de petróleo americanos. Mas eu queria entender, né, como que você enxerga principalmente esses pontos, né? A gente tem essa demanda em relação a toda essa questão da Rússia, mas a gente tem também uma expectativa até um pouco menor de consumo na China. O quanto isso pode acabar impactando, principalmente ali para o petróleo como um todo, a cotação do barril como um todo? Olha, Paulo, eu acho que o problema russo ele já está equacionado, ele já está no preço. Eu acho que a gente, quando começou a guerra, ainda tinha uma incerteza muito grande, quanto tempo ia durar a guerra, né? Segundo, ia conseguir viver sem o petróleo, sem o gás natural russo. Eu acho que isso foi acomodado, isso foi refletido no preço. A gente viu realmente que existe aí um embargo do Ocidente com relação à Rússia. O petróleo russo está fora desse jogo. O que eu acho que vai dominar agora a questão do mercado global é o que você colocou, a demanda da China, né? Se a China volta a crescer, por exemplo, você tem sempre aquela briga, né, entre o crescimento chinês e a subida da taxa de juros nos Estados Unidos e no resto do mundo. Eu acho que o juros já chegou num patamar que é difícil a gente ver um movimento, igual a gente viu lá no final da década de 80, né, de juro americano a 20 e poucos por cento, né, um choque muito grande, que foi o que o Paul Volcker na época fez para controlar o preço do barril no segundo choque do petróleo. Eu acho que isso hoje não é uma realidade. Então acho que vai determinar esse crescimento, essa subida de preço, vai ser essa volta da demanda chinesa. Se a China voltar a crescer e voltar a consumir, eu acho que aí sim a gente consegue ver, e já tem muitos analistas falando isso, muitas empresas falando isso, com o petróleo voltando ao patamar dos 90, 100 dólares no segundo semestre. Agora, se a China realmente continuar com uma queda de crescimento, né, continuar estagnada, eu acho que aí sim a gente pode ver um equilíbrio maior de preço nesse patamar que a gente está vendo hoje. Sempre lembrando, né, que depois da pandemia, principalmente, os países da OPEP, né, OPEP+, incluindo a Rússia, ganharam muita força quando a gente fala no controle, né, na oferta e demanda e no equilíbrio de preço do mercado global. Os países do Ocidente deixaram muito de produzir petróleo, tiveram um baixo investimento em capex e fez com que a OPEP ganhasse força nesse mercado. Então a gente ainda coloca nessa receita que a gente está colocando, nessa equação, como a Arábia Saudita e os países da OPEP vão se comportar, cortando produção, né, dependendo desse movimento de demanda chinesa ou de aumento ou diminuição de juros no resto do mundo. Então, acho que, mas na minha opinião, vai ser o driver aqui desse próximo capítulo, né, desse ano, em relação ao preço do barril, vai ser principalmente a China, se ela vai crescer, vai continuar ou vai continuar como ela está agora, né? Inclusive, Pedro, só para a gente voltar aqui na pauta, né, das eólicas, tem uma pergunta no chat importante, só para a gente atender aqui nosso telespectador, o Lisboa. Ele está perguntando se esse tipo de eólica offshore, ela tem algum impacto ambiental considerável na vida marinha, né? Já que a gente estava falando um pouco mais aí de se investir, principalmente em offshore, né? Colocando
trazendo aqui de uma forma muito traduzida para quem ainda não está acompanhando, seria exatamente trazer essa transição, fazer ali a instalação da geração em mar, né? Não em terra. Que aí ele pergunta se isso pode ter algum impacto ambiental. Você tem essa informação, Pedro? Olha, o impacto ambiental, né, Paulo, que a eólica offshore pode gerar, primeiro depende muito de onde a fazenda vai ser instalada. Então vamos pensar que você tem lá corais, não sei, alguma coisa, o IBAMA, né, os órgãos competentes vão ter que dar as licenças ambientais. Ora, sem dúvida é um corpo estranho no meio do mar, né, mas diferente, não tem nenhum tipo de poluição, emissão de gás ou qualquer coisa assim. Então eu acredito que se não tiver nenhum problema de vida marinha, alguma coisa por debaixo, né, na instalação da eólica offshore por si só, não tenha tanto esse problema. Outro ponto que se coloca é a questão de pássaros, né, que você fica lá, aquele catavento girando o tempo inteiro. Mas isso também é uma coisa que tem que ser estudada, né, pelo IBAMA, se tem ali algum corredor que passa pássaros, né, ou algum outro tipo de animal que possa ser prejudicado com a instalação dos aerogeradores. Agora, sem dúvida, né, o impacto que a eólica offshore ou a eólica tem em relação a outras fontes geradoras de energia, né, como carvão mineral, né, e por aí vai, é muito menor, né? Então o impacto realmente na minha opinião, ele é muito pequeno em relação à capacidade, né, o fator de capacidade de geração de energia que tem essa tecnologia. Tá certo, Pedro. Estou de olho aqui para ver se tinha mais alguma outra questão. Quero agradecer, né? Sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, prazer todo meu. Estou sempre à disposição de vocês. Boa tarde.